Que a paz do Senhor esteja com os irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Nós vamos fazer essa live nessa hora e nós vamos primeiramente agradecer a Deus. Soberano Deus, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós cremos em ti, somos os teus filhos, temos, Senhor meu Deus, o prazer de poder estar na tua presença e o prazer, Senhor meu Deus, de estar podendo, meu Deus, através, Senhor meu Deus, da internet, Jesus, divulgar a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, as pessoas que estão vendo e vão ver depois esta live, Jesus, que eles possam compartilhar, meu Deus, da palavra de Deus e falar, meu Deus, o quanto o Senhor é importante na vida do ser humano. Jesus, vem abençoar cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria, nessa hora, pedir para os irmãos que se inscrevessem no canal nosso lá no YouTube. O canal é Josuka com K Ribeiro 1070. Amém? Irmãos, se inscreva no canal lá para que essa mensagem possa chegar no ouvido de mais pessoas e que pessoas possam se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo, e se livrar dessa vida de sofrimento, dessa vida de solidão e de falta de perspectiva nesses últimos tempos. Então, irmãos, vai lá no YouTube, comenta, compartilha o nosso canal lá, deixa seu comentário e que Deus vai abençoar cada um de vocês e possa abençoar outras pessoas também com essa palavra. Amém? Irmãos, a palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, que está no capítulo 53, e a palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se servia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puder por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, aqui Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele já estava profetizando o que ia acontecer com Jesus naquele dia, o pior dia,
para Jesus, mas foi o melhor dia para toda a humanidade. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, é o trecho mais triste da história da humanidade, porque lá entrou o pecado, entrou a morte, né? Entrou a doença, entrou as dificuldades, tudo no mundo. Tudo que não presta entrou no mundo naquele dia, naquele momento, com a transgressão da mulher e do homem. E aí, irmãos, a partir daquele momento, o homem não tinha esperança. Deus tinha dado, né, uma promessa que haveria um que pisaria na cabeça da serpente, né? E agora, 600 anos antes que isso acontecesse, né, Isaías profetiza. E aí ele começa a dar a descrição, né, descrição de como seria, né, a via dolorosa, o sofrimento de Cristo, aquela passagem de Cristo desde o jardim do Getsêmani até o Monte Caveira, até o Monte do Calvário, onde ele foi morto, né, foi pendurado numa cruz e morreu, né, morreu pelos nossos pecados. Mas aí, irmãos, eu começo a imaginar o quão rico em detalhes que é esse trecho que está em Isaías 56, que ele começa a descrever verdadeiramente Jesus, né? Porque ele foi subindo de um renovo, ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Quem olhava para Jesus podia ver um homem, né, que ele não era belo igual a gente vê nas esculturas, né, igual a gente vê nas obras de arte, né? A gente a gente, por causa da bondade de Jesus, né, mas nós vemos ele daquela forma, um Jesus do olho azul, né, do cabelo loiro, com traços europeus, né? E na verdade não era isso. Jesus era um homem cansado, né, queimado pelo sol, porque Jesus ele andava para pregar o evangelho, andava muito, né? Andava muito, percorria várias cidades, e quanto mais ele pregava, mais ele queria pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, irmãos, quando nós temos a oportunidade de trabalhar, quando nós temos a oportunidade de despender, a oportunidade de encarar o serviço, né, nós temos que fazer de modo excelente, né? E Jesus, ele não teve, vamos dizer assim, uma ajuda sobrenatural para fazer isso. Não, ele já era, né? Ele se fez homem, né? E o que foi que aconteceu com Jesus, né? Jesus sempre esteve no céu, porque Jesus, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Então Jesus, ele já estava desde o princípio de todas as coisas. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, né, quando Deus criou o mundo, ele disse assim, no plural: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí veja bem, naquele episódio da Torre de Babel, eles falam assim, ó, desçamos para ver a cidade que os homens estão construindo. E logo depois fala assim, ó, confundamos as línguas para que encerre aqui o intento de toda a humanidade. Então veja bem, irmãos, o que nós podemos entender? Que Jesus ele já estava no começo. Ele estava, todas as coisas foi feito. Em João, através de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que fez teria sido feito. Então, Jesus ele estava no começo, né? Ele estava no livro de Gênesis. A palavra de Deus, ela demonstra muitas aparições de Jesus. Por exemplo, o anjo que lutou com Jacó, provavelmente seria Jesus. A teologia chama isso de teofania, né? Aqueles 3 anjos que encontraram com Jesus, encontraram com Abraão, lá no capítulo 18 de Gênesis,
Provavelmente 2 foram destruir Sodoma e Gomorra e um ficou conversando com Abraão. Provavelmente aquele é Jesus, né? Outro, aquele que apareceu na sarça ardente para Moisés, né? Capítulo 2 de Gênesis. Provavelmente é Jesus. Aquele que apareceu, né, nas margens do Rio Jordão, quando Josué ia destruir a cidade de Jericó, provavelmente é Jesus, né? Então Jesus, ele já era desde o começo, ele já existia desde o começo. E por uma questão, né, de cumprimento da palavra de Deus, né, Jesus se fez carne. Jesus, ele veio ao mundo, né, num milagre maravilhoso. Deus colocou Jesus lá no útero de Maria, né? No útero de Maria, e depois de 9 meses, né? Como disse o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, né? Aonde o mundo fazia pergunta para tudo quanto é lado, né? Perguntas que o homem não entende, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou e quem eu sou, né? A gente pegar e consegue entender que Deus preparou o momento certo para Jesus nascer, o momento certo para Jesus vir ao mundo. Então, irmão, veja bem, esses ricos detalhes, né, da morte de Jesus, que foi profetizado 600 anos antes. Então nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós notamos que Jesus era um homem normal, né? Era um homem normal, ele tinha poder. Por quê? Ele tinha poder porque era um homem de oração, era um homem que jejuava, né? Era um homem que pregava a palavra de Deus, era um homem que não tinha tempo para desviar o seu pensamento do objetivo que era Deus. Por isso, irmãos, às vezes, né, nós trabalhamos para Jesus, mas nós queremos às vezes dar um tempinho para nós fazer a nossa obra no mundo, né, fazer o nosso trabalho, fazer o serviço de casa, os reparos na nossa moradia, ou precisamos, né, dar uma incrementada, lavar um carro, cuidar da saúde, essas coisas tudo, né? E nós vemos que Jesus, ele não tinha muito tempo para isso, né? Esse tempo que nós às vezes queremos para nós, Jesus não fazia questão disso. Ele não fazia questão. A questão que Jesus fazia era que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Jesus, com 12 anos, né, eles foram na festa em Jerusalém, o pai, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, aquelas pessoas que moravam lá em Nazaré. Eles foram para o templo, né? Passado 3 dias, né, que eles tinham que voltar para lá, eles esqueceram Jesus no templo e eles voltaram lá e Jesus estava no meio dos fariseus, no meio dos doutores da lei, e eles falaram para Jesus: olha, mas você não se importa que a gente está te procurando aqui? Ele falou: olha, convém que eu faça aquilo que Deus determinou, a obra do meu pai, aquilo que Deus determinou para a minha vida. Então veja bem, irmãos, Jesus ele era um homem comum, mas ele era um homem que ele não fugia, né, do chamado que Deus deu para ele. E é por isso que às vezes, né, a gente não via Jesus doente, né? A gente via Jesus cansado, mas a gente não via Jesus encostado, fadigado. Jesus, né, pedindo misericórdia, né? Jesus reclamando, Jesus murmurando. Você não vê isso, né? Mas que ele era um homem normal, era, né? E vejam bem, irmãos, era um homem cheio do poder de Deus, porque ele estava em conexão com Deus. Irmãos, a palavra de Deus mostra que quando a pessoa está em conexão com Deus, quando ele está muito com Deus, né? Eu já tive muita experiência disso. Quando a pessoa está com muita conexão com Deus, ele se torna um homem diferente, né? Ele se torna um homem mais espiritual do que um homem material, do que um homem carnal. Então veja bem, Jesus, ele era um homem que estava constantemente, né, com Deus. E a gente vê, irmãos, que as pessoas que estavam constantemente com Deus, né, eles tiveram fins trágicos. Olha para você ver, né? A maioria dos apóstolos, eles viram a Jesus, eles tiveram fins trágicos. A maioria dos profetas, né, Ezequiel, Isaías, Jeremias, todas essas pessoas, eles tiveram
fins trágicos, porque eles tiveram uma experiência, porque não abandonaram a Deus e ficaram na presença de Deus. E agora voltando para o texto, né, a palavra de Deus diz que agradou Deus, né, no versículo 10, que agradou Deus moê-lo, fazendo ele enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Então, agradou a Deus. Por quê? Porque Jesus nasceu para isso. Jesus veio no mundo para isso, para perdoar os pecados. Jesus veio para entregar sua vida a favor de muitos. E aí, irmãos, imagina só você, né? Imagina você aí que às vezes não sabe o que fazer da sua vida, né? E você imaginar que, olha, existe tantas coisas valiosas neste mundo, o ouro, a prata, a safira, a esmeralda, né? Coisas absurdas, né? Cada planeta, cada sistema solar, cada célula. Você imagina um coração que tem um valor muito grande para uma pessoa que precisa de um transplante, não é verdade? O quanto tem valor a visão para uma pessoa que não enxerga, né? Então tem coisas que tem muito valor nesse mundo, né? Olha o tamanho de uma estrela, o brilho de uma estrela, o valor que não tem isso para as nossas vidas. Imagina o sol, se o sol escurecesse, o que seria de nós? Não é verdade? Então isso tem um valor muito grande para nos aquecer, para fazer o controle da temperatura da terra. Então veja bem, irmãos, tem muitas coisas de valores, mas a palavra de Deus fala que Deus não perdeu tempo com nada disso. Deus, ele simplesmente olhou para o homem e ele falou que o homem tinha que ter uma salvação, tinha que ter um regime, tinha que ter um processo, tinha que ter alguma coisa, tinha que desenvolver algum plano para que o homem tivesse salvação. E Deus, né, lá no Jardim do Éden já tinha prometido isso para Eva, né? De ti nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. Então veja bem, irmãos, aqui mostra que Deus, ele agradou moê-lo, né? Por quê? Porque na verdade, quando Deus fez isso, Deus estava cumprindo a sua palavra. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não faz curva. A nossa faz curva, né? Parece uma espiral, né? Mas a palavra de Deus não faz curva, o que Deus prometeu, né? A palavra de Deus fala assim, que por mais que a gente permaneça infiel, ele permanece fiel. Então vejam bem, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, né? Agradou Deus moê-lo, por quê? Porque Deus amou todos nós, né? E Jesus, ele não merecia morrer. Jesus, ele não merecia sofrer aquilo que ele sofreu, né? Aquele escárnio, aquelas bofetadas. Mas o que mais desagradou a Jesus, você sabe que foi a falta de fé. Né? Já pensou, né? Você fazer uma obra, você dá um presente, você trabalha o mês inteiro para dar um presente para uma pessoa, chega lá, a pessoa cata o presente e não gosta. É assim, irmãos, que Jesus se sente quando nós desprezamos a salvação, quando nós desprezamos aquilo que Deus preparou para todos nós, né? E nós entregamos aquilo como se não tivesse valor, né? A troco de qualquer coisa desse mundo, né? Irmãos, Jesus sofreu. A palavra de Deus diz assim, olha para vocês verem, ó, ele era desprezado, versículo 3, ó, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele. Então veja bem, irmãos, quando nós não aceitamos a Jesus, quando nós saímos dos caminhos do Senhor, isso é chocante para Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem sem Deus, ele se autodestrói, né? O homem sem Deus, ele se extermina a si mesmo e aqueles que estão, né, debaixo da sua família, debaixo da sua responsabilidade. Então isso é uma reação em cadeia. Então o que nós podemos fazer, né? Quando nós lemos aqui e vê essas qualidades de Jesus Cristo aqui, né? Que como ovelha ele não abriu a sua boca, foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, né? Às vezes, irmãos, alguém faz uma coisa para nós, a gente já faz o estardalhaço, já faz uma gritaria, né? E Jesus não. Sabe por quê? Porque ele estava focado,
né? Ele estava focado na morte, ele estava focado, né, naquilo que ia sarar a humanidade. Agora você imagina, na via dolorosa, as pegadas de Jesus, as pegadas de sangue de Jesus que ficou naquelas pedras, naquela rua em Jerusalém, né? Quantas pessoas que passaram por cima do sangue de Cristo ali e nem sequer estenderam uma mão, né? Nem sequer quis ajudar Jesus. Jesus já tinha falado para eles, olha, feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. É verdade, Jesus foi sozinho, sabe por quê? Porque ninguém nunca foi digno de morrer em favor da humanidade como Jesus foi. Jesus foi humilhado, né? Jesus foi traído, Jesus foi massacrado pelos meus e pelos seus pecados. E o que nós podemos fazer, irmãos, né, para retribuir, né, a nossa dívida de gratidão com Cristo? É aceitar, né? Muita gente fala assim, eu queria destruir o diabo. Não, irmão, você não vai destruir o diabo, né? Eu vou essa tarefa é sua, mas não é do jeito que você pensa, né? Que jeito que você vai destruir o inimigo da nossa alma? Como é que você vai exterminar o inimigo da sua vida? Presta bem atenção. Vou dar uma dica para você nessa live e nessa noite. Presta bem atenção. O que é um político morto, né? É um político que ninguém dá ouvido para ele, né? Que ninguém mais vota nele. Às vezes nem a mulher vota, né? Nem o irmão, nem o mais chegado vota, né? Então veja bem, todo mundo fala assim, esse político está morto, ninguém mais acredita nele. Assim vai acontecer com Satanás. Vai chegar uma hora, irmãos, que ninguém mais vai acreditar nele. Ele vai ser destruído pelo simples fato de nós não termos nenhum relacionamento, de acreditar, de envolver, né, nas suas obras pecaminosas, nas suas rebeliões, né? Nós não vamos ter nada de vínculo com o inimigo da nossa alma. Então veja bem, irmãos, né, o que nós temos que fazer, né, para nós alegrar Jesus, buscar a nossa salvação, né? Dando crédito à palavra de Deus. Irmãos, é impossível uma pessoa fazer alguma coisa que possa se salvar. É impossível. Sabe por quê? Porque nada é suficiente. Nada é suficiente. Você pode pegar uma pedra daqui em Roma, daqui em Jerusalém, levar uma pedra nas costas, né? Não vai adiantar, porque não tem coisa suficiente. O homem não tem coisa suficiente. Nada é eficaz para salvar a sua própria vida. Esse sofrimento de Cristo, que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, né, foi para que se cumprisse uma promessa de Deus. E o que Deus pede para nós? O que Deus exige de nós? Né? É que nós nos afastamos do diabo, né? Nos afastamos da nossa vaidade, né? Do nosso orgulho, né? E demos ouvido para a palavra de Deus. E o que Ele quer de nós? Né, Geraldo? O que Ele quer de nós? Ele quer somente que você fale assim, eu quero, eu aceito, né? Eu estou disposto a seguir a Jesus, né? Não faça como aquele jovem rico, né, que Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, né, e dá aos pobres e siga-me. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque ele tinha muita herança, ele tinha muitos bens, e ele resolveu ficar com os bens da terra do que com as bênçãos do céu. Irmãos, presta bem atenção. As coisas que são espirituais, elas são muito mais valiosas do que as coisas materiais, né? Um sorriso, né? Não existe um sorriso em inglês, né? Um bom dia, né? Que não seja, né, um dizer de felicidade, né? Uma palavra de conforto nos nossos corações,
né? Por isso as coisas espirituais elas têm muito mais valor, né? E Jesus explica para nós isso hoje, né? Que Deus tem um propósito na vida de cada homem, né? Que Deus tem o propósito de fazer com que você seja salvo, né? Então, irmãos, acredite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus e será salvo, tu e a tua casa. Foi assim, né, que Paulo falou para aquele centurião, né, lá no livro de Atos, quando ele e Silas foi salvo daquela prisão, né, desmoronou, teve um terremoto, e o centurião ficou perdido lá e falou: nossa, e agora o que eu vou fazer? Ele falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá vendo, irmãos? Quando a gente crê em Jesus, a bênção não vem só para você, vem para sua família também. Por isso, meus queridos irmãos, que Deus abençoe, que Deus enche o seu coração de paz, de alegria e que você possa ver que sem Jesus nós nada podemos fazer. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, e que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, estender, Senhor, meu Deus, meu Pai, as tuas bênçãos para essas pessoas, Senhor, meu Deus, que estão acompanhando essa live em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, tem um canal lá no YouTube, né? Um canal no YouTube que é Josuca com K, né? Ribeiro 1070. 10 porque é outubro, que foi o mês que eu nasci, e 1970, né? Que foi o ano que eu nasci também. Então, Josuca Ribeiro, Josuca com K, 1070. Entra lá, seja membro, né, do nosso grupo, para que possamos espalhar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você gostou, né, dê o seu joinha aí também. Se você não gostou, pode dar também, né, o não gostei lá. Não tem problema nenhum. Isso aqui é para o meu crescimento e para o seu crescimento. Que Deus abençoe muito sua vida e que você possa estar cada dia mais na presença de Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço. Amém.